A paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Hoje nós estamos na 6ª semana meditando a respeito desse tema da santificação profunda. E a pergunta que nós vamos meditar nesta semana, nesse encontro do pequeno grupo, é juntamente com quem ocorre a santificação? Será que a santificação na minha vida é um processo individual? Será que é um processo que somente eu, em cooperação com o Espírito Santo, ou o Espírito Santo em cooperação comigo, nós dois juntos fazemos isso acontecer? E a Bíblia nos mostra uma realidade que a santificação ela ocorre de forma coletiva também. Então não é somente um processo entre eu e Deus, porque nós somos um organismo, nós somos um corpo e não tem como uma parte do corpo agir de forma autônoma. Nós somos membros uns dos outros. Então, assim como a nossa caminhada ela ocorre junto com outros irmãos, aquilo que nós sempre falamos, a igreja é o nosso viver. E a obra da santificação, de igual forma, ela ocorre em comunhão com os outros irmãos. E nós entendermos isso é muito importante, porque quando nós compreendemos isso, o processo da santificação se torna muito mais prazeroso, muito mais fluido, muito mais dinâmico. E em João, o apóstolo João, na sua primeira carta, 1 João, capítulo 1, verso 7, ele fala assim: mas se nós vivermos na luz, como Deus na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Ele prossegue, ele fala assim: e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, ele está falando a respeito da luz, ele está falando a respeito da comunhão com outros irmãos e ele está falando a respeito de perdão de pecados. Então, quando nós estamos sobre a luz, quando nós caminhamos com outros irmãos, que é estar sobre a luz, os nossos pecados, a nossa pecaminosidade, a nossa carnalidade, ela deve ser trazida à tona, ela deve ser trazida sobre a superfície. Ela não deve ficar sob as trevas, porque nós estamos na luz. E quando isso ocorre, os nossos pecados são perdoados e o sangue de Jesus opera na nossa vida. Então, por isso é tão importante o aspecto da comunhão, porque quando nós pensamos na santificação, nós estamos pensando em nós deixarmos a nossa vida de pecado, nós largarmos a nossa pecaminosidade e nos tornarmos mais santos, mais parecidos com Jesus. Então, a comunhão que o apóstolo João está falando aqui, ela é imprescindível para que isso venha acontecer. E o primeiro ato, que é ter comunhão. O que é nós termos comunhão? Muitas vezes nós damos risada com nossos irmãos, nós cumprimentamos eles nos cultos, nós falamos a paz de Deus, a paz do Senhor, nós trocamos afinidades, nós podemos até mesmo jantar e ter comunhão de diversas formas. Mas o que a Bíblia está falando a respeito de ter comunhão é ter tudo em comum acordo, é você não ter partes escondidas, é você não precisar usar uma máscara ou você não precisar ser uma pessoa perante aquele irmão, perante a tua família, perante os teus amigos, perante a sua igreja e ser outra pessoa na tua intimidade, no teu quarto, na frente do teu celular. A Bíblia fala que nós devemos ser uma só pessoa. E quando nós entendemos isso, os nossos irmãos também entendem isso, nós sabemos que nós não precisamos ficar atrás do politicamente correto, nós não precisamos muitas vezes nos esconder atrás de boas impressões. Não, eu preciso sempre passar uma boa impressão, eu preciso sempre estar pleno, digamos assim. Porque nós somos imperfeitos, nós caminhamos ao lado de pessoas que também são imperfeitas. E as nossas imperfeições não devem ser impedimento para que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Porque quando nós trazemos as nossas imperfeições à luz, quando nós trazemos nossos pecados, nossas mazelas, nossas dores, nossos traumas à luz, Cristo começa a operar com o sangue dele e isso vai nos santificando. Então nós não devemos entender que trazer isso à luz é aceitar o meu irmão ou aceitar a mim mesmo da forma como eu estou. Não é isso. Nós devemos amar, nós devemos cuidar, nós devemos ter respeito, nós devemos ter paciência, sensibilidade, que é o que Deus tem conosco. Mas nós trazemos isso, nós somos sinceros, nós somos honestos, né? Que é o tema desse
desse vídeo. Nós somos honestos uns com os outros para que, à medida que o Espírito Santo vai trabalhando em nós, nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo. E isto é a obra da santificação. Então, à medida que nós temos essa comunhão, uma comunhão aberta, uma comunhão transparente, nós vamos sendo purificados de nosso pecado. Agora entenda uma coisa, a obra da cruz foi uma obra completa. Jesus, ele morreu na cruz e isso já aconteceu. O processo da justificação, o processo da santificação, o processo de nos limpar, o processo da adoção, tudo aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus já aconteceu, já foi, já está estabelecido. Jesus não precisa morrer na cruz novamente a cada pecado meu e seu. No entanto, a Bíblia fala que nós devemos nos apropriar dessas verdades. E isso acontece por meio da fé, por meio da crença. E o que João está falando aqui? Que essa obra que é de nos purificar de todo o pecado por meio do sangue, quando nós temos comunhão uns com os outros, quando nós andamos na luz, isso se torna mais latente para nós, isso se torna mais claro, isso se torna mais vívido e nós nos apropriamos dessa verdade de que nós somos purificados dos nossos pecados em Cristo Jesus. Então nós passamos a crer que nós realmente somos limpos, nós passamos até mesmo a sentir que nós somos perdoados. Só que quando nós escondemos isso para nós, quando nós nos escondemos atrás de nossas máscaras, por mais que nós muitas vezes pedimos perdão para Deus, lá no fundo a gente não sente realmente que nós somos perdoados. Lá no fundo muitas vezes nós não cremos que nós estamos puros, que nós estamos santificados. Mas quando nós trazemos isso perante os nossos irmãos, quando nós caminhamos na luz, quando nós confessamos nossos pecados uns para com os outros, como está em Tiago capítulo 5, verso 16, nós somos curados, nós somos tratados e nós passamos a crer nessa verdade que ela é real, de que nós somos perdoados de nossos pecados pelo sangue de Jesus. Então, quando nós confiamos suficientemente em Deus para abrir a nossa pecaminosidade com outra pessoa, os canais do nosso coração, eles são abertos para nós sentirmos que nós somos perdoados. E muitas vezes o orgulho nos impede de abrir, o orgulho nos impede de caminhar na luz. E esse mesmo orgulho também nos impede de crer realmente no Evangelho, de que nós somos perdoados, de que nós somos santificados em Cristo Jesus. Por isso, que nós sejamos encorajados por meio dessa verdade da Palavra de Deus, a caminhar na luz, a termos comunhão uns com os outros, para que o sangue de Jesus que já foi vertido na cruz, ele seja derramado sobre o nosso coração, para nós crermos de que nós somos perdoados em Deus de uma vez por todas. E nós temos esse livre acesso em Cristo. Deus abençoe tua vida e nos falamos.